E hoje a gente vai conversar sobre um tema que gera uma certa polêmica. Vamos conversar sobre explante mamário. A cirurgia de explante das próteses de silicone, que vem ganhando força. Existem muitas correntes aí que defendem. Alguns autores publicaram alguns trabalhos aí que têm algumas curiosidades, mas nem tudo é exatamente o que vocês encontram nas manchetes. Existem cirurgiões que são especialistas apenas no explante mamário, né, em pegar esse tipo de público. Eu vou explicar para vocês quais são as principais causas de explante e como que a gente aborda mais ou menos esse paciente. Se você tem prótese de silicone, acho que é interessante assistir esse vídeo ou encaminhar para alguém que está com essa curiosidade também. Então, antes de começar, já deixa o like nesse vídeo aqui, já compartilha com a galera e vamos entrar nesse assunto. Pessoal, explante mamário, né, a cirurgia de remoção das próteses de silicone, ela veio ganhando território aí já tem alguns anos, principalmente associada a alguns tipos de complicação dessas próteses. Hoje em dia a gente sabe que a maior prevalência de complicação em inclusão de prótese de mama é a contratura capsular, né? Que é um fenômeno que acontece quando você coloca ali a prótese num plano e o corpo cria uma cápsula ao redor dessa prótese, só que essa cápsula, ela é de certa natureza benigna, ela não causa maiores complicações. Porém, em alguns casos, o corpo entende que essa cápsula, ela vai fornecer uma espécie de proteção e o corpo começa a contrair essa cápsula, começa a ter uma reação nessa cápsula e isso começa a fazer uma deformidade na prótese. Além dessa deformidade na prótese, a paciente começa a apresentar sintoma, ela começa a ter o endurecimento da região das mamas, ela pode ter um grau de assimetria, né, dependendo se a contratura for só de um lado ou dos dois lados, e ela pode ter a migração dessa prótese para alguma outra região, né, para cima, para baixo, enfim, em algum sentido de vetorização, por conta dessa contração. Essa contração, ela tem diversas etiologias, ela pode ser inflamatória, pode ser alguma doença autoimune, pode ser alguma infecção, pode ser algum tipo de intercorrência que teve no pós-procedimento, um hematoma, um seroma, alguma coisa assim. Enfim, milhares de etiologias possíveis são causa. O diagnóstico dessa contratura, ele é literalmente clínico, né? A gente observa essa mama, a gente palpa, vê como é que tá. A mama normal, ela tem que ser uma mama macia, ela não pode estar enrijecida, não pode estar endurecida. Ela pode estar firme, né? Mas a consistência dela tem que ser uma consistência adequada. Quando tem essas alterações, a gente solicita alguns exames complementares para confirmar o nosso diagnóstico, né? Que pode ser a ultrassonografia de mamas, pode ser uma ressonância, né? A mamografia, em alguns casos, também pode apresentar algum tipo de alteração, e a clínica do paciente é sempre soberana em relação a isso, né? Existem graus de contraturas diferentes, nós classificamos aí em 4 graus, de acordo com a gravidade, e normalmente o grau 3 e o grau 4, que são os graus mais avançados, a gente tem uma indicação de remover essas próteses, uma indicação de fazer a remoção. A remoção, ela segue, né, um padrão da gente retirar essa prótese e retirar a cápsula que está ao redor. A gente considera que o paciente foi adequadamente tratado quando é feita a capsulectomia, quando a gente remove essa cápsula do paciente, né, no procedimento. Pode ser feita a reconstrução dessa mama, tanto com o próprio tecido mamário que sobrou, né? E esse é um dos grandes desafios, porque em alguns casos a gente não tem sobra de tecido mamário, então infelizmente o resultado vai ser um resultado pobre, ou a gente pode fazer uma nova inclusão de uma nova prótese, nada contraindica que seja utilizado. Somente nos casos em que a paciente teve síndromes relacionadas ao silicone, né? As doenças relacionadas ao silicone, a síndrome ásia, enfim, essas outras derivações aí. Nestes casos, a paciente apresenta uma reação ao composto da prótese. E aí sim, aí você não tem indicação realmente de colocar uma nova prótese, isso aí ainda está sendo estudado e discutido, mas a gente não preconiza que seja feita essa troca. E sim a retirada com substituição, né, por um outro tipo de material, ou uma gordura, né, ou o próprio tecido mamário, enfim, fica muito a critério. A lipoenxertia, que consiste basicamente na gente aspirar a gordura de outras regiões e enxertar na mama, é um aliado que pode ser utilizado na reconstrução, quando a gente vai refazer aquela mama depois da retirada das próteses, mas também tem um resultado muito pobre, assim, nada se compara ao contorno,
né, e a projeção que a prótese dá na região das mamas femininas. Então, assim, por mais que a gente tenha uma excelente quantidade de tecido, né, que a paciente esteja no peso ideal, enfim, que as condições sejam todas favoráveis, nós não conseguimos alcançar um resultado que seja condizente, né, que bata de frente ali com uma prótese muito bem indicada, com um tamanho muito bem indicado. Então, assim, existem muitas polêmicas em relação a isso, né, tem gente que fala que as próteses causam doenças, enfim, isso não está, assim, totalmente comprovado. A utilização de próteses, ela ainda é uma utilização segura, as próteses, elas são estudadas há muitos anos, os materiais, eles vêm sendo renovados, elas vêm sendo melhoradas, a qualidade das próteses, ela é muito boa, não existe nenhum terrorismo em relação à utilização de próteses, muito pelo contrário, né? Existem pacientes que apresentam próteses há muitos e muitos anos e não apresentam nenhum tipo de complicação, tá? Na maioria dos casos em que a gente faz essa retirada, seja por conta da contratura ou também por conta de opinião da própria paciente, porque às vezes a paciente está numa fase mais jovem, ela quer uma mama um pouco maior, um pouco mais projetada, que tem ali uma característica diferente. A partir do momento que essa paciente amadurece, que ela envelhece, né, que ela passa por um processo de já constituir família, né, já tem um emprego, já muda uma fase de vida dela, assim, os interesses dela mudam, ela pode querer fazer uma redução, não quero mais a mama grande, eu quero uma mama um pouco mais natural, um aspecto mais natural, um pouco menos discreto e não tão chamativo quanto eu queria anteriormente. Isso motiva muitas pacientes a voltarem ao consultório e quererem fazer a substituição do implante, como eu falei para vocês anteriormente. Também é possível, a gente faz essa remoção, né, pode ser colocado um implante de um tamanho menor, fazendo uma mastopexia, né, fazendo uma retirada do tecido excedente, para garantir que aquela paciente consiga enxergar a mama dela preparada para a nova fase que ela está vivendo. Então, assim, mudança de opinião também é um critério cirúrgico, né, da gente fazer essa troca, essa substituição, e também tem ganhado muito campo, muito cenário aí ultimamente, justamente por conta dessa mudança de padrão, de preferência das nossas pacientes, né? Não só aqui da região, mas enfim, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, a gente percebe esse padrão. Hoje, preconiza-se que esses implantes sejam cada vez menores, né? A gente não tem mais grandes volumes, né? Até tem, mas assim, então existe uma diminuição na procura desses grandes volumes. As pacientes estão preferindo projeções menores, próteses de aspecto mais natural, e tudo isso vem com essa mudança de característica do padrão. Nada impede que daqui a alguns anos retorne novamente essa moda, esse padrão de mamas maiores, mamas mais volumosas, mais chamativas, enfim, tudo isso é fase, é sazonalidade, vai e volta, ok? O que eu precisava passar para vocês era isso, né? A cirurgia de mama é uma cirurgia bastante desafiadora, porque assim, você precisa alcançar uma simetria, uma projeção, um colo adequado, né? Cada, cada característica depende também da paciente, do tipo de tórax, da altura, do formato, enfim. É uma cirurgia que tem muita ciência envolvida, tem muito trabalho envolvido, e nós queremos sempre entregar o melhor resultado para os nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem curiosidades em relação ao explante mamário, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Em breve eu volto com mais vídeos informativos aqui sobre temas da cirurgia plástica. Um abraço e até mais.